Governador Zola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões dos CIEPs, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo, e que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de excelência. É verdade isso? As suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Avança no Brasil o projeto Escola Sem Partido, mas existem diversas questões controversas e obscuras que iremos analisar. Vamos aos 7 fatos. Fato 1. O projeto Escola Sem Partido não é idealizado por nenhum educador, pedagogo ou pesquisador. É uma invenção do advogado conservador Miguel Najib, que ficou incomodado com uma comparação realizada por um professor de história durante uma aula para sua filha. Fato 2. O projeto é duramente criticado pela ONU e por especialistas em educação, Ministério Público Federal e Advocacia Geral da União, pois representa um grave caso de censura, típico dos estados totalitários. Fato 3. O projeto está sendo apresentado em diversos poderes legislativos por partidos do campo conservador, como o PSDB, PSL, DEM, MDB e PSC. Afinal, se é escola sem partido, como podem partidos defenderem tal projeto? Fato 4. Em um dos pontos do projeto, ele defende que o professor não incitará os seus alunos a participarem de manifestações, atos públicos ou passeatas. Sendo assim, um professor que comente algum acontecimento recente poderia sofrer severas punições. Fato 5. O projeto ainda determina que os professores respeitarão os direitos dos pais de que seus filhos recebam educação moral de acordo com as crenças de sua família. Essa é uma clara tentativa de dominar o livre pensar do educador, que deve ficar subordinado à vontade dos pais e suas respectivas ideologias. É a velha história do "sou eu que pago seu salário, então me obedeça". Fato 6. Outro elemento trazido pelo projeto define que, ao tratar de questões políticas, socioculturais ou econômicas, o professor apresentará todas as versões. Seguindo tal lógica, um professor não poderia dizer que o nazismo foi uma tragédia ou que a escravidão foi perversa, pois isso poderia ser visto como uma afronta a um dos princípios do projeto. Fato 7. Para finalizar, as obrigações do professor devem ficar expostas na parede de cada sala de aula, desmoralizando este profissional e o deixando refém do policiamento ideológico. O potencial autoritário e ditatorial desse projeto é gigantesco, buscando perseguir professores que têm uma visão crítica sobre o sistema político e econômico atual. Eles já estão sendo calados, demitidos e adoecendo. Isso tem que parar. Acha que eu tô brincando ou tô mentindo? Confere os links e curte a nossa página. Até a próxima! Da sociedade que já vive conflagrada, com vários problemas. Se botar PM para cuidar de escola, não tem nada pessoalmente contra nenhum PM. Mas a formação militar é completamente diferente da formação
Eu vou te contar uma coisa que eles não querem que você saiba. Os professores estão morrendo. Uma professora de Curitiba, Paraná, morreu enquanto exercia o seu ofício. Ela infartou dentro da escola. Esse caso, aparentemente isolado, reflete o que está acontecendo na educação brasileira. Os professores estão morrendo. Ser professor virou sinônimo de periculosidade. Ser professor virou sinônimo de insalubridade. Tanto é que em 2040 haverá uma falta, um gap de professores. Afinal, ninguém mais quer ser. As políticas públicas ligadas à educação são uma mentira. Não existe uma inclusão de verdade. Não existe uma valorização do professor e não existe um aprendizado de verdade. As escolas cívico-militares são mais um exemplo de fakear e maquiar os reais problemas da educação. Se quer garantir uma boa disciplina e uma boa qualidade de aula, ela não está ligada à presença de um militar dentro da escola. A presença de um militar e as escolas cívico-militares são uma maneira superficial, são uma maneira rasa de mostrar que os problemas da educação estão sendo resolvidos quando não são. E escolas que estão recebendo, inclusive, gente, notificação de que os docentes não podem se manifestar, Vivian. Então, assim, não, tem que ter um debate, a gente vai conversar, viu, William? Mas só eu falo. Nosso debate é assim. Mas vocês, que são os professores, são as pessoas que vão ministrar as aulas, não podem se posicionar. É óbvio que tem aí, daí, concordo totalmente com a fala do Chico, que existem duas dimensões fundamentais na forma como o bolsonarismo se articula, que é o dogma religioso e o militarismo. Não tenho a menor dúvida disso. O que está em jogo aí é a parte do militarismo sendo aplicada na base da sociedade. Senhoras e senhores, nesse instante, senhor governador institui o programa das escolas cívico-militares no estado de São Paulo para as escolas públicas estaduais e municipais da rede de ensino de educação básica. A educação é prioridade para cerca de 20% dos eleitores brasileiros. E não à toa ela sempre figura entre os temas de maior destaque nas campanhas eleitorais. Mas enquanto alguns acreditam que uma educação de qualidade deve acontecer com colégios democráticos que dão autonomia e liberdade aos alunos, outros veem no modelo ideal de educação para o Brasil algo como isso. Projetos de militarização do ensino público estão ganhando força no Brasil. Estados governados por partidos distintos e até mesmo adversários convergem na adoção de um sistema de militarização da gestão das escolas. Como é que a Constituição, o que diz a Constituição sobre escolas cívico-militares? Diego, essa será uma decisão importantíssima do Supremo em cima da Constituição. Eu não vou invocar uma autoridade aqui até porque não cabe, de filho e de neta de mãe que fugiu do fascismo e mãe italiana e de pai judeu que fugiu do Holocausto, mas simplesmente eu vou invocar a autoridade do Primo Levi, que esteve em Auschwitz e eu quero colocar que se cria, quer no fascismo, eu estou falando isso com estudos e estudos, quer no fascismo, quer no nazismo, se quer criar uma cultura que começa com as crianças de obediência, de hierarquia e de ordem. É aquilo que o Primo Levi chamava de militarizar o povo. Criar o quê? Valores de ordem, de hierarquia, tudo a levar a uma obediência. Eu vejo essas escolas, quando vem o ponto militar, é exatamente aquilo que trabalhava o Mussolini quando começou, e ele teve que começar aí pelos fasci, daí fascismo, o fascio de varas, que era o símbolo do Império Romano, fasci de combatimenti, e ia para as escolas, daí saíram as leis raciais, mas a cultura, quando se vê, e a gente pode ver isso em filmes, aquele povo alemão
todo militarizado, todo hierarquizado, a aplaudir o racismo, isso vem de uma cultura. E a Constituição brasileira, que é democrática, não admite essa forma de ensino. Daí a posição do Supremo. Escola cívico, de valores cívicos e cívico-militar. Qual é o cívico e qual é o militar? A não ser num fundo fascista, nazista, de se criar a cultura da lei e da ordem, da obediência, da hierarquia, da submissão. Para você, professor, um abraço e bom fim de semana. Obrigado e desculpe se me emocionei. Imagina, a gente pede desculpas por tocar num assunto que é doloroso, né?